Vamos começar mais uma videoaula. O assunto dessa vez, diagrama de fases, com seu querido professor Tarcísio. Diagrama de fases seria o seguinte, vamos começar da seguinte forma. Vocês devem lembrar que conforme eu aumento a temperatura, pode ser que a substância ela muda seu estado físico. Tipo, eu tenho uma substância de estado sólido, tipo o gelo. Aumento a temperatura daquele gelo, chega um momento que aquele gelo pode ser que ele vai passar para o próximo estado físico, que seria a água, é o estado líquido. Estava sólido, virou líquido. E eu continuo aumentando essa temperatura, aumentando, e chega um momento que aquela substância, no caso a água, vai mudar para o próximo estado físico, vai passar a vapor. Da mesma forma, pode ser o contrário. É vapor, eu vou diminuindo a temperatura, diminuindo, e aí a substância que era vapor passa a ser agora líquido. E se eu diminuir mais ainda a temperatura, eu vou diminuindo, chega um momento que ela passa a ser estado sólido, passa a ser gelo. Isso no caso, por exemplo, a água. Mas cada elemento tem estado sólido, líquido e gasoso. Mas nos conteúdos anteriores eu falava que tudo vai depender da temperatura, da quantidade de calor que foi colocado ou que foi tirado. Mas não, na verdade não é só isso. Não é só temperatura. Não é só calor. Outro fator que é importante também é a pressão. A pressão sobre aquele material. Muitas vezes você pode continuar a mesma temperatura e eu aumente a pressão sobre ele, aí aumentando a pressão, ele pode também mudar seu estado físico. Da mesma forma que se eu diminuir a pressão, também pode mudar o estado físico dele. Ok? Então, ele vai ter sempre um gráfico assim, um gráfico de pressão por temperatura. Eu sei que esse gráfico é um gráfico muito pesado, eu coloquei muitos dados aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Aqui nessa linha, essa linha ela separa a substância quando está no estado sólido para o estado líquido. Essa linha ela é chamada de curva de sublimação. Então, tudo que estiver nessa temperatura com uma determinada pressão, ela vai estar no estado sólido. Certo? E aí, já nessa outra aqui, ela já vai separar o estado sólido do líquido, que é chamada a curva de fusão. Já aqui, ela vai separar o líquido do vapor. É a curva de vaporização. Aqui é sólido, aqui é líquido, e tudo isso aqui é vapor. Veja, tudo vai depender de temperatura e vai depender de pressão. Ok? Quando cai uma questão sobre esses assuntos nos vestibulares, eles apagam muitos dados, você já tem que ter alguma coisa de base. Tipo, eles não vão colocar que aqui é sólido, líquido e gasoso. Quer dizer, sólido, líquido e vapor, perdão. Vai ficar em branco. Você já vai ter que saber sobre isso. Eu vou copiar um exemplo agora, tá certo? Aqui temos aqui o nosso exemplo. Meu filho aqui está aqui participando dessa vez. Dá um oi, Arthur. Oi. Oi, beleza. O exemplo é o seguinte. É dado o diagrama de fases de uma substância. Está aqui o diagrama. Esse eixo é da pressão, esse outro eixo é da temperatura. Aqui tem essa linha azul que vai até aqui, daqui vem para cá e daqui para lá. Observe esse ponto Y, X, o W, tem o número 5, 10, o Z, e tem esses números 0, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, aqui 20, 40 e continua. Aqui é temperatura e ali é pressão. Bem, letra A. O que representa os pontos X, Y, W e Z assinalados no gráfico? Bem, o ponto X é chamado de ponto tríplice. E vira. É aqui o X. Olha o X. É o ponto tríplice. Quer dizer o seguinte, que a substância que estiver com essa exata pressão e com essa exata temperatura, ela vai estar ao mesmo tempo no estado sólido, líquido e vapor.
os três estados juntos ao mesmo tempo. É isso. Já no Y, ele vai estar nessa reta aqui. Aqui, ela vai ser a divisão entre o estado sólido e vapor. É chamada curva entre sólido e vapor, a curva de sublimação. Isso mesmo, sublimação. Já o W, ele vai estar bem aqui, entre essa curva e essa, entre esse ponto e esse. Aqui, ele é estado sólido e aqui é estado líquido. Então, do sólido para o líquido é a curva de fusão. E o ponto Z, que está aqui, ele está entre esse daqui e esse. Todo esse aqui, tudo isso aqui é vapor. E aqui é líquido. Então ele vai estar entre o líquido e o vapor. Então vai ser o ponto de vaporização. O que é líquido? Líquido, tipo água. A água é líquida. Tudo que molha é líquido. O suco é líquido. O óleo é líquido. O azeite é líquido. O boneco não é duro? É sólido. Esse vento é vapor. A verdade é assim, quando você pega a água, coloca na panela e depois está lá no fogo, não começa a subir aquela fumaça? Vira vapor. Aquilo ali é vapor. É isso aí. Pronto. Ok. B. Item B. Sob pressão de 1 atm e a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, em que fase se encontra a substância? Bem, se a pressão é 1, ela está abaixo do 5, está por aqui. E a temperatura é 20. Então é como se estivesse aqui, ó, nesse localzinho aqui. Nesse local aqui, ele vai estar no estado de vapor. Isso, vapor. Item C. Assinale no diagrama as regiões correspondentes às fases sólida, líquida e vapor. Sólida é aqui. Líquida é aqui. E vapor é aqui. Certo. Bem, eu vou copiar mais um exemplo. Nosso segundo exemplo. Exemplo 2. Observe o seguinte diagrama de fases. Aqui nesse eixo é da pressão, que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua. E aqui o eixo da temperatura, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e também vai continuando. Uma substância estava com uma temperatura de 50 graus Celsius, está aqui, com uma pressão de 3 atm. Essa substância passou a ter uma temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 6 atm. Qual era e qual passou a ser o estado físico dessa substância e qual o processo físico que a mesma passou? Bem, vamos ver aqui. Primeiro, a substância estava com uma temperatura de 50. Está aqui 50. E a pressão 3. Está aqui 3. Aí você vai aqui e liga com aqui. Então estava aqui. Todo esse sempre, sempre, sempre será o estado de vapor. Então, ela estava no vapor. Aí o que acontece? A substância passou para a temperatura de 20 graus Celsius. Então, está aqui. E a pressão agora é 6. 6 aqui, 20 aqui. Este aqui é o estado sólido. Então, ele estava em vapor, passou para sólido. E eu quero saber qual é o processo físico que a mesma passou. O processo é sublimação. Isso, sublimação. Bem, essa foi a nossa aula, uma aula curta, e eu espero que todos vocês tenham gostado. Até semana que vem e bons estudos!